Olá pessoal, estamos aqui de volta no Energize-se, que é o seu programa para falar de inovação, tecnologia e transição energética. Lembrando que o Energize-se é uma iniciativa do CDMEC, que é o Centro Capixaba de Desenvolvimento Metal Mecânico, e do FCEL, que é o Fórum Capixaba de Energias Limpas, e é patrocinado pela Mútua, que é a Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. Hoje a gente está aqui falando de IA, de inteligência artificial. Estamos aqui com um dos percussores aqui no estado do Espírito Santo, foi um dos primeiros a trabalhar com internet e com IA também, não é isso, Senna? É isso aí, Carlos. Hoje nós estamos aqui com um profissional da comunicação que utiliza a IA aí para estabelecer como base, né, para estabelecimento de planos estratégicos aí de comunicação para grandes empresas. Márcio Gomes, não é isso? Márcio Gomes, isso aí. Pois é, Márcio. Seja bem-vindo aqui ao Energiza. Obrigado por ter aceito o nosso convite aqui. Eu acho que a conversa, pelos preâmbulos aqui do nosso bate-papo, vai ser bastante interessante, né? Conta para nós aí um pouco esse início, né, na profissão aí de marqueteiro, vamos dizer assim, né, publicitário. Você, pelo que você nos contou aqui, você já tem bons anos de estrada, não é isso? Menos. É uma coisa meio de juventude, né? Nós ainda somos estagiários, né? Então, primeiro agradecer vocês pelo convite, né? Eu acho que e parabenizar também essa iniciativa do CDMEC em estar proporcionando exatamente esse tipo de conteúdo, né? É um conteúdo que agrega, e o que eu disse para vocês ali no intervalo, né, é um conteúdo de cauda longa, ou seja, não é um conteúdo para grandes massas, é um conteúdo para aquelas pessoas específicas que estão buscando exatamente a informação sobre esse negócio, sobre o negócio em si, né? E vocês são muito competentes nisso aí. Então, passada essa fase, né, dos parabéns, vamos lá. Vocês querem que eu comece contextualizando? Sim, por favor. Quem é o Márcio Gomes? De onde que você veio? Eu só vou pedir para você falar um pouco mais próximo do microfone aí. Porque ele é sensível. Sensível, né? Isso. Então vamos lá. Eu sou publicitário, né? Na verdade eu venho dessa área de comunicação. E foi uma coisa muito interessante que nessa época, isso em 90 quando a internet chegou no estado, 96, né? Na verdade ela foi liberada pela Embratel ali em 94, 95, e ela chegou aqui no estado em 96 através do Sebrae. E nessa época nós fazíamos aqueles regulamentação de campanhas promocionais. E ainda isso não era feito por nenhum meio digital. Você tinha que sair daqui, pegar um avião, ir para o Rio de Janeiro ou para Brasília e fazer essa regulamentação. Numa dessas viagens, e era meu irmão que fazia essa parte, né, ele me trouxe uma revistinha, e nessa revistinha tinha lá em cima Netscape Navigator, né? Ninguém vai lembrar disso, né? Eu lembro, a gente eu lembro. E quando ele me entregou aquilo, eu falei, o que é isso? E nós tínhamos lá um colaborador nosso, o Isaac, que vinha dessa área de informática, e ele falou assim, vamos estudar esse negócio? E vamos, né? E aí nós fomos buscando descobrir o que era essa tal de internet, porque você não tinha muita literatura sobre aquilo. Fomos ao Sebrae, e aí nós identificamos que o Sebrae estava trazendo a internet para cá. E aí começamos a estudar um pouco mais aquilo. E a primeira vez que eu me conectei naquilo, eu falei, cara, eu quero morar aqui dentro. Sabe? Eu quero morar dentro da internet, porque o negócio é fabuloso. Ou seja, já naquela época você já via as possibilidades daquilo. Como nós tínhamos na época uma agência de publicidade, eu falei, olha, como que desenvolve isso? Porque eu vejo isso não como um software, eu não vejo isso como eu vejo isso como um processo de comunicação futuro. Era a minha visão lá na época dos folhetos, na época que você fazia folheto, televisão, rádio, jornal e outdoor. Eu falei, eu vejo isso aqui como uma mídia no futuro. E aí identificamos aquilo e começamos a entender um pouco mais o que era a tal da internet. Conseguimos comprar um livro, né, era alguma coisa de HTML, alguma coisa assim. Viramos umas 3, 4 noites lá, desenvolvemos nosso site e levamos lá no Sebrae o disquete, que você não tinha como fazer a transferência disso digital ainda, né? Você tinha lá, era modem 9600, 14400, aquela coisa assim. E entregamos o disquete lá e colocamos nosso site no ar. Isso em 1996. 96, né? Nós estamos falando aí de 30 anos praticamente. Né? Foi o nosso primeiro site. Então foi essa a nossa entrada nesse mercado de internet. Já tínhamos a agência de publicidade e entramos nesse mercado de internet. Descobrimos ali o quê? Que nas agências normalmente você tem um negócio chamado FII mensal, né? Então o cliente você faz todo o trabalho para ele e ele te paga um valor mensal por aquilo ali. Quando a gente apresentava o site, ele falava assim, opa,
peraí, isso aqui está no meu contrato? Eu falei, não, isso é diferente, porque realmente o negócio era muito mais trabalhoso, né? E ali nós desenvolvemos uma outra empresa, que foi a Cyber2, que partiu para esse desenvolvimento web. Então, basicamente, essa é a minha história ali da publicidade e entrando na internet. Então você é um publicitário, formou em publicitário e designer também, não é isso? Eu me formei em design depois. E aí enxergou a oportunidade na internet desenvolvendo o site. Exatamente. E a Cyber2 existe até hoje? Não, aí eu fui trabalhar depois disso, de 2014, eu fui trabalhar por conta própria. Ou seja, assim, eu saí desse processo de agência e vim para o mercado solo. O mercado do Espírito Santo é muito interessante, principalmente na prestação de serviço. A pessoa normalmente ela não fala, eu vou fazer com tal empresa, ela vou fazer com tal pessoa. Né? Vocês devem exatamente... É uma coisa mais personalizada. Personalizada. Como o meu negócio não é um negócio de massa, eu optei e falei, opa, eu não preciso de uma marca, eu posso simplificar todo esse processo, porque a pessoa vai ligar para mim. Entendeu? Mesmo que eu tenha lá 10 atendimentos, ele vai ligar para mim. Então eu sou o responsável pela estratégia. Uma vez identificado isso, vamos simplificar o processo. Não tem por que você tentar se anular para construir um nome, uma marca de uma empresa. Ou seja, deixou de ser a Cyber2, você focou no Márcio Virou Gomes. Márcio Gomes. Então Muito a empresa bom. existe com o CNPJ dela, mas é o Márcio Gomes que está na frente, na linha de frente com o nome. Né? E aí, o que você faz hoje, Márcio? Como é que isso foi mudando e como é que você começou a usar IA? Conta pra gente. Então, como que isso aconteceu? A publicidade veio, né, agarrado comigo ali, depois a Cyber2, em 2013 para 2014, foi o ano que meu filho nasceu. Eu falei, deixa eu tirar um ano sabático, eu atendia muito varejo, né? Deixa eu tirar um ano sabático de varejo aqui, após um rompimento de contrato. E falei, vou ver meus filhos crescerem e vou trabalhar só com digital. Ou seja, eu vou buscar só negócios voltados para digital. Toda a minha veia já estava naquilo ali em função da Cyber2. E aí eu fui fazendo descobertas, que esse pessoal que está ligado muito à área de tecnologia, eles têm uma particularidade, eles querem trabalhar um pouco mais livre, mais solto, menos horários. Né? E eu falei, eu tenho que me adaptar a isso. Então comecei a me adaptar, trabalhar por job, trabalhar por tarefa, trabalhar ou seja, trabalhar praticamente online, numa época que ainda não se falava. Né? Não Abandonou a procura por emprego e passou a procurar trabalho. Exatamente. Essa é a grande diferença. Exatamente. Eu antecipei a pandemia, na verdade, né? No aprendizado. Ou seja, tudo que foi ensinado durante a pandemia, online, Zoom, então tudo isso aí eu aprendi lá em 2014. 2014, 2015 e por aí veio. Ou seja, eu foquei tudo nisso. Quando você me falou assim, difícil é achar esse profissional, né? Você falou comigo. Eu falei, não, aqui você faz isso e entrega esse profissional aqui. Aí você falou, não, difícil é achar esse profissional. Não, esse profissional é o cara mais fácil do mundo hoje de você encontrar. Você vai encontrar ele online. E você vai encontrar o melhor online. Ou seja, hoje quando eu quero construir uma campanha, por exemplo, eu não preciso... vamos botar assim, se eu tivesse uma agência tradicional, eu teria que ter um bom diretor de arte, um bom diretor de criação e um bom redator. A construção de uma campanha está baseada nisso aqui. Então, esses 3 profissionais hoje, eu teria um custo muito elevado com relação a eles. Só que eu encontro hoje os profissionais até melhores do que esse que eu encontraria aqui, com o valor por job. Ou seja, eu não preciso ter esse cara 30 dias comigo, eu preciso desse cara uma vez fazendo aquela campanha específica. Então, isso para uma empresa que não tem uma necessidade tão grande de campanhas, por exemplo, isso não daria para ser feito no varejo, por exemplo, que o varejo precisa de campanhas a toda hora. Mas numa média empresa que trabalha ali no que eu chamo, no que o mercado na verdade chama de boring business, né, que seriam os negócios chatos, né? Ou seja, empresas que têm um faturamento alto e que na verdade não se comunicam muito. Por quê? Porque ela não depende de tantos clientes para aquilo ali. Que, inclusive, é o caminho inverso das startups. Né? Pouca gente viu esse mercado ainda, tá? É um mercadão isso aí. Qual? Do startup ou do... O boring business. Boring business. O que seria o negócio chato? O negócio chato é aquele negócio que o cara está nele há 30 anos, 40 anos e ele seria, por exemplo, prestação de serviço? Uma construtora, uma empresa especializada especializada em alto forno, especializada em limpeza de alto forno, forno lá. Então esse cara está no mercado. Ou seja, uma indústria do segmento metal mecânico, que é o que CDMEC trabalha. Pode ser, exatamente. Esse termo, apesar de parecer pejorativo, não é um termo pejorativo. Tá? Eu prefiro chamar de negócios entediantes, né? Porque ele tem uma sequência lógica
E muitas vezes essa empresa tem um profissional na frente dela que foi quem construiu isso. Essa pessoa está aí na faixa hoje dos 55, 60 anos, 65, às vezes 70 anos. E ele por algumas até iniciativas dele mesmo, ele mandou os filhos dele para fora. E os filhos dele falaram, não volto para o Brasil, fico aqui. Ele acabou ficando sem linha sucessória. Ou seja, esse negócio roda, esse negócio em cima dele, dá dinheiro, só que ele não tem tempo para ficar vendo tudo, tecnologia, vendo marketing, vendo tudo isso. Então hoje se eu chego para ele, desenho para ele uma estrutura que conecta tudo isso, ele falou, pai, eu quero falar com esse cara. Eu acho que o boring, essa palavra, ela tanto não é chata, né, que até o próprio Elon Musk criou uma companhia, né, The Boring Company, que criam aqueles túneis, né, de metrô e tal. Mas, e aí? Hoje o que você faz exatamente? Ou seja, você identifica essa necessidade lá dessa companhia e aí você cria todo um plano de marketing para ela? Na verdade, eu não crio o plano de marketing só, né? Eu mostro para ele como que você constrói esse sistema de marketing. Ou seja, eu primeiro venho aqui, conecto nele o motor, depois a caixa de marcha e depois as transmissões e deixo o negócio rodando através de um coordenador de marketing dentro da empresa dele. Ou seja, primeiro você faz o levantamento de como que ele funciona, qual é o negócio dele. Venho aqui agora, crio para ele o posicionamento que ele vai ter no mercado. Ou seja, o posicionamento vem antes ou vem junto, né, com essa estrutura aqui. O que é o posicionamento? É como ele vai se comunicar com o mercado. Como que ele é percebido é uma coisa. Como que ele quer se comunicar é outra. Se ele vai avançar para outros mercados, ele vai ter que se posicionar de uma outra forma. Então imagine que o Energize essa empresa. O que você faria por nós? Estudaria. Primeiro de tudo, estudaria qual é o negócio e principalmente qual é o objetivo de vocês final com isso aqui. Ou seja, qual é o objetivo final do Energize? A título de curiosidade, né? Eu acabei me antecipando, como eu vinha para cá, falei, deixa eu entender, né, o que é o Energize a fundo para poder não falar bobagem lá, né, na frente do pessoal. Aí eu peguei todo o conteúdo que vocês já construíram. E aí qual foi a minha primeira pergunta que eu te fiz aqui quando eu cheguei? Foi qual é o objetivo, né, de vocês com isso aqui? Aí ele me passou qual é o objetivo. Eu acho que isso aqui bate um pouco até com o objetivo final de vocês. Eu peguei basicamente os conteúdos que vocês têm lá. Eu peguei, se não me engano, são 33 vídeos. O que é isso que você trouxe aqui pra gente? Mostra aí. Esse aqui é um que são 2 cópias? São 2 cópias, né? Eu tenho 2 Carlos, né? Certo. Basicamente, o que eu fiz aí? E aí a gente já começa a entrar um pouco agora no trabalho de inteligência artificial, tá? Eu basicamente peguei os 33 vídeos que vocês tinham lá, joguei dentro de uma IA. Essa IA listou para mim, ou seja, ela transcreveu tudo que tem nesses 33 vídeos. Ele estima aí aproximadamente 33 horas, porque cada episódio está ali 1 hora. Na verdade são 40 minutos. E poucos já, né? São 43. Porque na verdade eu consegui pegar 33 porque alguns deles são divididos em pequenas partes e não tem o inteiro dele. Tem. Todos os vídeos estão postados inteiros. É inteiro e a gente tem cortes também. Mas enfim são algumas dezenas. Aí que você pegou um deles, né? Que é o de descomissionamento de plataformas. Aí o que eu fiz? Eu peguei os 33 e falei, lista para mim o que eu tenho de conteúdo nisso. Então depois que eu comecei a analisar o conteúdo, vi do que vocês falavam especificamente, eu falei, opa, isso aqui dá um exercício, né? Ou seja, um exercício até para você ter mais visualizações no seu vídeo e para você compartilhar mais as informações que vocês estão construindo aqui. Primeiro, como eu falei lá no início, parabéns pelo conteúdo. O conteúdo está de alto nível. Se vocês conseguirem, né, pegar a nata do assunto específico de vocês e trazer para cá. Essas pessoas falaram com vocês, trouxeram conteúdo relevante. E o que é o conteúdo relevante? Eu não tenho essa métrica hoje, mas há um tempo atrás, 63% do conteúdo que tem na internet era Ctrl+C, Ctrl+V. Ou seja, só tinha aí 38% a 40% que eram conteúdos originais. Vocês estão construindo um conteúdo original, ou seja, um conteúdo que é encontrado, que é muito fácil de ser encontrado, porque são pessoas específicas que vão procurar sobre esses termos. Com a IA hoje, já substituindo ali o SEO, indo porque a gente chama de GEO, né, GEO, isso ainda fica mais evidente. Ou seja, a pessoa que vai perguntar lá sobre utilização de fio diamantado na desconstrução de plataforma. Peguei, viu? Gravei isso.
Então, possivelmente é uma coisa que você não vai encontrar isso na internet, mas eu vou encontrar dentro do conteúdo de vocês. Ou seja, se hoje eu pego esses 33 vídeos que vocês têm lá, transformo isso em artigos, e aí eu separei até por 5 temáticas, 5 camadas temáticas ali, eu tenho aí de 150 a 200 artigos que falam especificamente sobre a CDMEC. Você como autor. Né? No Energista, a gente começou a fazer agora recente, nos últimos 4 vídeos aí, a gente está pegando, antes a gente publicava, divulgava somente os vídeos, agora a gente está pegando esse vídeo e gerando artigos dentro do blog do CDMEC. É exatamente isso. Então a gente resume essa nossa conversa aqui num texto rápido, né? Eu acho que aqui tem tem assunto aqui para mais de metro aqui. Exatamente, mas aí você está entregando um conteúdo só. Você está entregando um conteúdo. Você consegue vários artigos dentro do mesmo entrevista. Exatamente. Por exemplo, nós falamos aqui já sobre publicidade, sobre marketing, sobre produção de vídeo, né, que nós vamos falar, e sobre IA. Então, eu tenho 4 assuntos aqui que dariam 4 artigos depois. E é basicamente o que vocês fazem na entrevista. A pessoa não vem aqui e fala só sobre um tema. Ela vai divagando. Divagando, né? Alguma coisa assim. A gente tem que fazer inclusive, de UFO, né? É, isso aí. Mas deixa eu te fazer uma pergunta aqui, que essa é um sentimento que eu tenho, né? Dentro dessa área de marketing aí, a gente tem lá uma separação, né? Que é o marketing digital e o que eles chamam de o marketing... vocês têm uma palavra... Offline. Né? Que aí você tem outdoor, você tem... Out of home. Out of home, esses painéis de LED e tal. Eu te confesso que já caiu várias pesquisas assim no meu e-mail lá pedindo para eu responder. O que você percebe o marketing, a publicidade nesses pontos e tal. Eu te confesso o seguinte, eu devo ser o pior cliente para o marketing, porque o marketing para mim só faz sentido quando eu estou procurando algo. Ou seja, o marketing, esse marketing que existe, ele é um marketing, vamos dizer, ativo. Né? Ele vai atrás do cliente e esfrega na cara dele aquele produto. Isso não funciona bem comigo. Eu não estou interessado nesse marketing. Eu só recebo a informação do marketing quando eu penso, eu quero comprar uma TV. Aí eu vou lá na internet e pesquiso o seguinte, qual é a melhor televisão sobre esse aspecto? Aí ele traz para mim, aí eu vou ler as fichas e tal, vou chegar lá, a melhor marca é essa por causa disso, aí tem lá os artigos. Então esse é o marketing que funciona para mim. Como é que você vê essa talvez essa seja uma postura minha, mas eu imagino que seja a postura mais geral hoje no mundo moderno. Ninguém está comprando aquilo que vê. Ele vai atrás do detalhe quando ele precisa de alguma coisa. Como é que você vê essa postura? Então, primeiro assim, eu acho que a gente tem que contextualizar como que eu compro, né? Ou seja, vamos deixar o marketing de um lado e vamos contextualizar como que eu compro. Eu compro por uma necessidade. Então, como você pegou o caso do exemplo da TV, né? Então, eu quero uma TV. Eu não sei qual é a TV. Eu vou pesquisar sobre a TV. Quando você foi pesquisar pela TV, você deixou rastro. Quando você deixa o rastro, quer dizer, aí vamos entrar um pouquinho na teoria da conspiração, né? Existem alguns que falam que só da gente estar falando em TV, o celular já captou. Captou isso aqui e vai nos entregar daqui a pouco anúncios de TV. Isso é fato. Então, assim... Acontece. Vamos ver de hoje para amanhã. Assim, não sei se é verdade, mas acontece. Quando você foi até o Google ou outro mecanismo em algum lugar e procurou TV, automaticamente você deixou um rastro. Você deixou um rastro exatamente para quem vive de vender anúncio. Google e Meta. Quando você faz isso, ou seja, todo mundo agora pode te encontrar já. Aí você começa a receber TV Samsung, TV da Casas Bahia, TV de não sei da quem, TV de não sei da quem. Por trás disso tem um algoritmo. E tem um leilão reverso. Ou seja, quem paga mais te mostra a TV. Ou seja, eu vou lá e crio uma campanha de ads e falo remarketing. Remarketing nesse cara que esteve aqui. Remarketing nesse cara que procurou aqui. Vou lá no Meta e falo remarketing nesse cara. Remarketing em quem é semelhante a ele. Desculpa, eu estou usando a palavra remarketing, pode ser que alguém... Remarketing é basicamente o quê? Eu
enfatizar a propaganda sobre aquele item naquela pessoa. Eu entendo, a empresa entende o quê? Se você veio e me procurou, opa, ele tem interesse. Se ele tem interesse, eu fico agora mostrando para ele que eu tenho opções, que eu tenho preço, que eu tenho prazo, que eu tenho N coisas. Só que quando você veio até mim e fez isso, o cara que domina isso, a Meta e o Google, ele pega essa informação também e fala, ele está querendo TV. Ele vai vir aqui e fala para o outro Carlos que, Carlos, você vende TV? Tem um Carlos ali que quer TV. Quer conversar com ele? Quero. Olha só, o cara está me pagando aqui R$2 para conversar com ele. Você me paga R$2,10? Aí você, opa, pago. Pronto. Você caiu. Você vai comprar uma TV. Aí o consumidor, não sabendo disso tecnicamente, mas entendendo essa mecânica, ele fez o quê? O que a gente chama hoje de... Né, você tinha antigamente o que a gente chamava um funil de vendas. Né? Topo de funil, meio de funil, fundo de funil. Fundo de funil o cara comprou. Hoje o consumidor está fazendo o quê? Topo de funil, quero uma TV... Opa, agora eu vou avaliar qual é a melhor TV. Então a gente chama o meio de funil hoje de funil infinito. Ele fica fazendo isso aqui, até fazer a compra dele. Quem vence esse cara? Quem tem a melhor história, quem tem o melhor preço, quem ele percebe, na verdade, que seja o melhor para ele. Tem até um dado aí que mostra que a pessoa normalmente compra depois de ver 7 vezes a sua marca. Né? Ele começa a validar, ele foi lá no blog, você possivelmente vai depois no YouTube, procura o review daquela televisão. E qual que é o seu foco, Márcio? Então você está me contando toda essa história aí do funil de vendas e tal, e onde que você ataca? Que parte do funil que você atende? Eu ensino as empresas a usarem isso. Como assim? Explica melhor. A exatamente usar essas estratégias conectado com venda. Depende de caso a caso. Tipo, eu tenho uma empresa, um boring business que a comunicação dele é B2B. Então ele não precisa de ads, mas ele precisa de e-mail. Ele precisa de e-mail marketing. Pois é, esse negócio do e-mail marketing para mim é um saco. Uhum. Porque eu já recebo normalmente 1 zilhão de mensagens. Uhum. E aí chega esses e-mails de marketing, normalmente eu descarto sem ler. Uhum. Entendeu? E normalmente eu bloqueio aquele e-mail. Bloqueio e ainda denuncio, só de raiva. Uhum. Entendeu? Então, é o tipo da coisa assim, é um spam que não agrada mais tanto como era no início. Né? Exatamente. Eu particularmente não gosto dessa parte de oferta. Tá? Eu procuro não trabalhar com isso. Eu imagino que você tem que entregar um conteúdo para a pessoa falar, pô, esse cara é legal, eu quero ter o conteúdo dele. É o que eu chamo de venda lateral. Você acaba fazendo uma venda sem... Como a propaganda da Insider através de podcast, né? Ok, tá vendo? É uma venda lateral. Você está assinando ali aquele podcast, você está assistindo pelo conteúdo e num determinado momento o cara fala da marca, da camisa e aí 30 segundinhos e toca para frente. Exatamente. Como que a Insider chegou nesse modelo? Ela identificou isso e foi até lá? Não, possivelmente ela errou muito. Ela errou muito enviando e-mail, errou muito mandando ads, ou ela faz tudo ao mesmo tempo e falou, pô, isso aqui pega um segmento. Acho que ela faz tudo, porque eu recebo e-mail deles também. Entendeu? Então, assim, eu não acesso o Carlos por um lado, mas eu acesso por outro. No meu caso, por exemplo, eu descobri que até fazendo aqueles frameworks lá, né, eu envio para as minhas listas de transmissão. Hoje, o seu maior canal de relacionamento está aqui, no seu celular. É o WhatsApp. É o seu celular com o WhatsApp. E vou te falar que você tem aí 2.000 contatos e você tem, se você está à frente do seu negócio, tá? Não quer dizer, eu tenho uma empresa que tem todo o departamento dela, você não precisa disso. Mas se você está à frente do seu negócio, seu maior motor de vendas está aqui. Dos seus 2.000 contatos que você tem ali, você tem 500 pessoas ali que ou são seus clientes, ou são seus clientes, ou já foram seus clientes, ou tem potencial de ser seu cliente. E desses 500, eu vou te falar que só 20% sabe efetivamente o que você faz. Eu, por exemplo, minha agenda do Google ali tem milhares de pessoas. Eu tenho o costume de... Eu devo ter uns 10 mil clientes. Eu devo ter uns 10 mil contatos. Eu não sei nem se o celular consegue ter todos. Para quantos deles você já entregou um conteúdo relevante que foi gerado aqui? Então, com relação ao Energize, a gente já fez essa pesquisa. O seguinte, quando eu pego o link da entrevista e eu coloco aqui, distribuindo para os meus contatos, a gente consegue ranquear um número de views maior do que quando a gente deixa simplesmente o aviso do YouTube, o
ou simplesmente bota no site do CDMEC, entendeu? Distribuindo através do meu WhatsApp pessoal, a repercussão costuma ser melhor. Vocês já tentaram o tráfego pago? Não. Inclusive, a gente já leu que no caso do YouTube não é recomendável, porque ele meio que fica viciado quando você paga a primeira vez, ele fica pedindo sempre mais. Ué? Mas isso não é a função de toda empresa? Não, sim, mas aí esses donos de podcast que tem milhões de visualizações, eles falam o seguinte, que isso mata o canal, porque na hora que você pagou a primeira vez para o YouTube para ele divulgar o seu conteúdo, para cada patamar de visualização, para você manter aquele patamar, ele começa a te exigir cada vez mais pagamento, né? Ok. E o resultado? Mas você já... Só para concluir, porque isso é interessantíssimo, isso aí. Isso aí é mais ou menos como assim, eu não vou ganhar na loteria porque eu vou ter que pagar imposto. Ok? Um tempo atrás eu estava numa discussão de uma conversa, né, com um amigo, e ele tem uma agência de automóvel. E ele falou, não, porque eu deixo lá todo mês R$5.000 para meta. Eu falei, você vende quanto? Eu falei, eu vendo... Mas isso se o cara vender, né? Mas imagina, por exemplo, se ele investe, o volume não aumentou, na hora que ele tira, isso aí que pelo menos é o que ele está dizendo. Isso não né? vai acontecer. Eu também acho que não. É matemático. É matemático. Ali, o grande lance hoje do tráfego pago é o quê? É matemático. Claro, até chegar na matemática ideal, você vai ter que ir ajustando os detalhes. E isso que você está propondo aqui, na verdade, é orgânico. Orgânico. Você pega, por exemplo, nossa conversa aqui, se você gerar vários artigos, organicamente ele vai lá e nos acha. Mas os grandes players desse mercado de podcast, eles falam que o crescimento, você tem que focar no crescimento orgânico mesmo, porque o pago, ele tem... É como você ficar viciado numa droga. Sim, mas é o que ele fala. E o resultado disso? Se o seu objetivo aí sim, você tem que traçar muito bem o objetivo. Se o meu objetivo é X, e esse X aqui, eu alcanço esse objetivo com R$1.000 por mês, ok, isso entra no centro de custo. Estou falando do ponto de vista empresarial, não especificamente como de vocês aqui. Entendeu? Ou seja, é essa matemática que você tem que fazer. Se eu coloco aqui R$1.000 e ele me dá o retorno de tirando os 1.000 e eu ganhando mais 1.000 livre, ou seja, vamos imaginar que eu tenha 20% de lucro e eu coloco 1.000, ele me entrega 10.000, eu ainda ganho 1.000. Ok, isso está no meu centro de custo. Ô Márcio, aí no começo você desenvolveu muito site durante um tempo, aí já tem mais ou menos 10 anos que você saiu assim direto de desenvolvimento de site, seu negócio focou de outra forma, abriu o leque, né? Isso, nós desenvolvemos muitos sites nesse período aí, na época de mato alto, né, vamos chamar assim, da internet, né? Ou seja, era uma época de convencimento onde a gente chegava e falava, você precisa de ter um site. Aí o cara, o que é um site? Né? Então teve essa parte de convencimento, depois teve a virada, desenvolvemos muitos sites. Depois veio vamos chamar assim, a onda, né, das redes sociais, e ali nós já pegamos exatamente essa parte do tráfego pago, como ganhar dinheiro ali com esse tráfego pago. Em 2014 eu foquei mais na estratégia de vídeo, o que eu chamo de video marketing, que é o vídeo junto com o tráfego pago. Ou seja, o vídeo tem um potencial de visualização muito maior do que um... Mas vídeos curtos, né? Vídeos curtos, porque vídeos, quando eles são mais do que 1 minuto, normalmente o pessoal não está conseguindo fixar a atenção. Existe aí existe aí um pouco de mito nisso aí, né? Isso funciona para quem? Porque, pelo menos para mim e para muitos que eu conheço, dependendo do negócio, vídeo de 15 minutos tá ok. Porque se ele me entrega um conteúdo que me interessa, eu acompanho ele. As nossas entrevistas aqui normalmente duram 40, 50 minutos. Então são vídeos longos. Ou seja, a estratégia é a gente cortar isso em vídeos pequenos, palavra-chave, texto para facilitar a busca orgânica. Não é isso? Na verdade, se você faz um conteúdo de 40 minutos, você tem agora que pegar assim, vou dividir isso aqui em 5 anúncios, em 10 cortes, em 20 cortes, 30 cortes, o que der de cortes ali. O corte faz o quê? O corte, ele fisga, ele tem um hook, né? Vamos chamar de fisgou o Carlos, né? O Senna, trouxe o Senna para cá. E o Senna falou, isso aqui é interessante, eu preciso me aprofundar sobre isso. E eu vou e consumo uma coisa que eu tenho observado nos podcasts que eu sigo
é que às vezes os cortes eles se sobrepõem. Ele pega, por exemplo, um vídeo 2 horas, ele faz ali 3, 4 cortes, mas o início de um corte sobrepõe o final do outro corte. Uhum. Isso eu tenho visto muito. E aí a sensação que fica é que você está vendo o mesmo vídeo várias vezes. Apesar de que você tem talvez os cortes um feitos acréscimo. por IA, né? Não, automático. não. Um pouco disso também, tá? IA sem supervisão. Mas um pouco disso aí também pode ser o quê? Quando você tem no próprio canal, você vê ali aonde que foram as maiores retenções. Dependendo de quem está editando esse material, ele vai pegar só esse material onde tem as retenções. Ou teve uma instrução, fala, olha, divide isso aqui em 5, pega 5 de 1 minuto, mas pega só onde tiveram as maiores retenções. Por quê? Porque o algoritmo já te mostrou que aquilo ali funciona. Se funcionou ali no vídeo longo, vai funcionar no vídeo curto. Então você começou a trabalhar com muito vídeos, né? De 10 anos para cá. Eu imagino que agora você está surfando na onda da IA. Ou seja, pegar esses vídeos curtos, transformar eles em texto e aumentar a busca orgânica. Como é que é o seu foco? Também. Aí o que aconteceu? Quando foi 22, né? Final de 22, novembro de 22, foi quando foi lançado o ChatGPT. Estava eu lá no Twitter, né? Você gosta muito do X, né? X. E um maluco lá, americano que eu sigo lá, falou, pô, esse negócio aqui vai revolucionar. Eu falei, o que é esse negócio aqui? Esse negócio era o ChatGPT. Então eu entrei ali e ali eu falei, cara, realmente esse negócio... Eu tive a mesma sensação de quando eu peguei o Netscape Navigator lá em 1996. Eu falei, cara, isso aqui realmente é muito doido o negócio, sabe? É muito louco mesmo. Isso foi em novembro. Quando foi em janeiro... Eu te confesso que minha ficha demorou a cair. Quando foi em janeiro? Quando foi em janeiro, eu já concretizei um sonho meu, que era escrever um livro. E eu escrevi um livro exatamente falando sobre videomarketing. Porque eu tinha todo ele na minha cabeça, só tinha a preguiça, né? Não a preguiça, de digitar. Não a preguiça, porque realmente é complexo você escrever um livro. De digitar. Aí o ChatGPT te ajudou. Me ajudou todo e ficou um livro assim, que eu conto exatamente um pouco dessa parte do tráfego pago, da construção de vídeo. Porque por trás, quando você pega um vídeo, o vídeo pode ser feito de 2 formas. Pode ser feito de uma forma aleatória, onde você bota lá 35 mil transições e ele vídeo te impacta e funciona. Não estou desmerecendo isso não, tá? Funciona bem. Ou você constrói um vídeo com um roteiro, ou seja, um roteiro que vai capturar sua atenção, que vai te envolver dentro de uma história, que vai depois no final chamar você para uma compra. Então você tem uma ciência por trás de um vídeo para construir um roteiro que funciona. E a IA começou a me ajudar muito naquilo ali. E eu comecei, de certa forma, a dominar um pouco a ferramenta lá atrás. E ali eu identifiquei o quê? Opa, eu posso treinar uma IA. Eu posso criar uma IA que deixa de ser aquela coisa genérica, como ela conversa ali hoje, com aqueles termos que ela utiliza, tipo, a pergunta não é se você quer isso, a pergunta é se você quer isso, os travessões, ou seja, você pode customizar toda uma IA. E aí eu comecei a entender o quê? Que eu consigo, peraí, deixa eu fazer teste com isso. Eu consegui customizar uma IA com o meu jeito de falar. Então, hoje eu pego um texto, um áudio que você me manda lá de 2 minutos, transcrevo o áudio, jogo no meu GPT treinado e falo, responda para ele X, Y, Z. E ele constrói um texto como se eu estivesse escrevendo. Olha só, isso é uma otimização de tempo fantástica. Se você tem hoje aí 10 áudios por dia que você recebe dessa forma, e você transforma isso muito rápido e responde muito rápido, eu estou otimizando o meu tempo. Esse é um dos pontos. E aí eu fui avançando um pouco mais nesses treinamentos. E, assim, o negócio vai para um outro caminho, porque vamos pegar agora no caso do CEO, né? O CEO hoje tem uma competência, só para fazer um link com esse treinamento aqui, tá? Que eu acredito que seja até a próxima pergunta que você vai me fazer. Como que eu transfiro isso para o mercado empresarial, né? O bom é que a gente não precisa nem entrevistar ele já se entrevista. Então vamos lá. ChatGPT ao vivo ali. É a pressa. Mas enfim. Bom, enfim, vamos imaginar hoje, é porque é uma construção de cenário, como eu vinha na linha de raciocínio, eu falei, deixa eu vai lá. Cenário. Eu consigo hoje, basicamente, extrair de uma pessoa a forma como ela pensa, como ela resolve problemas através de entrevistas, de testes psicológicos, vocês conhecem o DISC, que traz a personalidade da pessoa. Ou seja, através dessas entrevistas, eu consigo fazer o quê? Eu consigo criar um GPT que seja basicamente como você pensa. Então você tem uma decisão que você quer tomar
e você ainda não está convicto sobre aquela decisão, porque você tem lá 3 variáveis. Então, dessas 3 variáveis, eu jogo, eu não, né? Você vai ter o seu agente, né? Tem um complexo aqui de falar o que é um agente e o que é um GPT treinado, ou um Gen, ou... Vamos lá, eu acho que é importante para o nosso público aqui a gente conseguir fazer essa distinção. Né? Porque a IA você tem várias IAs, uma para cada questão, né? Por exemplo, tem uma IA para artes gráficas, uma IA para vídeos, uma IA para textos, né? Você tem IAs diferentes, porque quando a gente fala assim, fica parecendo que é tudo a mesma coisa, a mesma ferramenta, e não é. Pertinente. Agora, dentro de uma IA específica, você tem o aspecto de que essa IA, à medida que você vai usando, dando comandos nela, ela vai mantendo um histórico do que você gosta e da forma que você gosta, que é a IA treinada. Não é isso? Tô certo? E você tem a possibilidade ainda de criar um agente que é o cara que vai fazer um conjunto de atividades que vai te trazer o resultado que você quer. Seria isso, mas vamos acrescentar mais um elemento aqui. Ou seja, vamos pegar o chat GPT específico. Né? Cada conversa daquela ali é um contexto de conversa. Então, o ideal é sempre você tentar dividir um pouco as suas conversas ali. Ou seja, eu vou falar de coisa pessoal, não misture com coisa profissional. Eu vou falar sobre planejamento estratégico, não misture com RH. Então, sempre você vai abrindo um chat para cada uma daquelas conversas. Esse contexto aqui, ele vai armazenando aquilo ali e vai te entregando as respostas de acordo com aquela conversa que você vai tendo, sempre querendo te agradar. Esse é o ponto dele. E para isso ele utiliza até de invenções, de querer... Ele alucina. Alucina, te dá informações. Mas nesse aspecto o Grok não é uma ferramenta mais estável para usar? Sim. O Grok eu acho que ele tem evoluído muito. Ainda tem um certo desconhecimento das pessoas com relação a ele. Quem vem na frente, o ChatGPT foi o primeiro a ser lançado. Isso ainda reflete em vários pontos. Ele ainda tem algumas dificuldades de customização. Na verdade, ele ainda não disse para que ele veio. Ou seja, se você pegar o ChatGPT, ele falou que conversa bem, o Gemini está entrando numa de multimodal, ou seja, ele quer mexer com tudo, texto, vídeo e foto. E você tem aí já o Claude que está indo para a parte de programação. Eu acho que o Grok está indo nessa parte do multimodal, porque sem a necessidade de você ficar mudando de ferramenta, porque ele trabalha o gráfico, ele trabalha o texto, ele trabalha a análise. Eu realmente não consegui descobrir ainda essa questão da customização dele. Ele ainda não tem muitas coisas que você pode customizar, mas eu vejo o Grok como que ele é aquele ser que alucina menos e que não é o mais honesto e não é o politicamente correto. A gente tem que pensar o seguinte, o Grok ele é ligado ao X, que é o Twitter, ou seja, todo mundo que quer anunciar alguma coisa importante, chefes de estado e tal, ou seja, tudo que acontece está dentro do X. O Gemini está ligado ali com o Google, ou seja, se você quer ferramentas de busca aprimoradas e tal, e ter acesso à sua agenda no Google, tá ali o Gemini. Aí, por outro lado, você tem o próprio ChatGPT. Mas o ChatGPT foi o percussor, assim como o Netscape, por exemplo. E a sensação que eu tenho é que ele está meio que se perdendo ali ao longo do tempo, porque o Grok também, até com esses investimentos em infraestrutura da SpaceX, que está ali, inclusive, levando os data centers para o espaço. Inclusive, está até alugando as máquinas, como o Colossus, que ele aluga lá para o Gemini, alugou para a Anthropic. A Anthropic é outra, que é mais a parte de trabalho, ou seja, você tem estações de trabalho ali que são fantásticas. A Anthropic é do Cloud, não é? É o Cloud. O Cloud ele tem uma ferramenta lá que é o nome da empresa, o Cloud é o nome do software. Sim, mas o Cloud dessas IAs aí, eu acho que é a IA mais profissional que tem. De profissional, exatamente. Mas o Grok... Ela foi muito para esse caminho de construção de agentes e de programação. Essa distinção aqui que é interessante. Quando você fala de um agente, o que é o agente pode ser único ou ele pode ser um encadeamento de agentes. No caso do Cloud, ele está indo muito para esse caminho. Um agente faz a pesquisa, o outro agente faz a programação básica, o outro agente faz a conexão disso, o outro agente é especialista em banco de dados e no final você tem lá um produto pronto. O Grok também está fazendo isso. Aliás, todas elas já fazem isso de alguma forma. O Cloud foi mais profissional com relação a isso aí. Quando eu falo lá do treinamento, é uma outra coisa. Ou seja, é como se eu conseguisse treinar cada um desses agentes para ter um tom de voz ou que tenha uma linha de pensamento, onde ele pega a base de conhecimento que ele tem, mas fala do jeito que eu quero que ele fale. Ou seja, eu insiro nele uma alma.
Estou sendo claro que... Mas assim... Estou sendo muito... Não, na verdade eu vejo o seguinte, essa questão do agente é como se você pegasse a IA, né, fizesse uma partição nela e falasse assim, essa partição aqui, eu quero treinar ela para ela comportar como se fosse, por exemplo, um roteirista. Ok. Entendeu? Aí eu vou chegar para ele aqui e passar uma série de instruções. Olha, eu quero que você faça roteiros assim, 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 assado. Você armazene todas as informações dessa forma. O seu roteiro tem que ser assim, assim, assado. E mantenha-se firme nessa regra toda vez que eu te pedir um roteiro. Eu acho que esse é um agente. Vamos levar isso para a indústria? Que eu acho que aí a gente consegue... como se você estivesse treinando um profissional. Onde você... Parece até que você está falando... porque eu fico com receio de a gente falar muito da comunicação e isso não chegar lá até o CEO. Quem está nos vendo, né? Porque a pergunta que a gente tem que fazer é para onde que a IA está indo? Ou seja, como que eu estou vendo a IA? Né? Ou seja, aí a gente tem que capitular um pouco lá como que nós fomos condicionados desde 1998. Nós fomos condicionados pelo Google. Ou seja, eu pergunto, ele responde e eu saio dirigindo. Basicamente é isso. A IA é diferente. Ou seja, até então nós vimos tudo como ferramenta. Você pergunta e ela sai dirigindo. Basicamente isso. Ou seja, até então eu vi tudo como ferramenta. Eu vi e-mail como ferramenta, eu vi internet como ferramenta, eu vi tudo como ferramenta. E hoje, algum foco ainda está na IA como ferramenta. Só que ela é muito maior do que uma ferramenta. Ela é uma máquina. Ou seja, você consegue sair conectando tudo dentro dela. Ela não é uma ferramenta que comunica, ela não é uma ferramenta que faz vídeo, você faz tudo com ela. Então ela é maior do que uma ferramenta. E hoje o Márcio Gomes está mais voltado para ensinar esse CEO aí a usar essa nova super ferramenta, é isso? Na verdade não é ensinar, eu acho que ensinar você vai no nível muito acima, porque todo mundo aqui está aprendendo com isso. É exatamente fazer essas conexões, que é uma conexão de quê? Primeiro, que o CEO ele tem, como ele meio que deixou de lado no início, ou seja, ele não tem muito tempo para fazer como é que é? Para poder aprender, né? Para poder aprender aquilo ali, ele acabou deixando, não, eu vejo depois, e o negócio foi ficando de lado. Ele não deu atenção àquilo ali como poderia ter dado. Ou seja, que se ele tivesse dado hoje, ele estaria com uma linha de pensamento muito, muito maior. Por quê? A IA, ela potencializa o que você sabe ou o que você não sabe. Se você pergunta mal, ela vai te responder mal. Mas se você pergunta bem, ela vai te responder bem. E quem é o CEO? O CEO é um cara que não chegou ali à toa. Então, quando eu falo CEO, não é só o CEO. É o diretor, é o gerente. Ele não chegou ali porque ele é bonito. Ele chegou ali por competência. Esse cara tem repertório, esse cara tem informação, esse cara tem contexto, esse cara tem tudo. Se eu plugo nele um modelo mental de IA, ele explode. Explode no sentido de... expande. E sobre esse aspecto aí, um ponto que tem sido comentado, né, é que a IA é a primeira tecnologia disruptiva, né, do mercado, aonde a geração mais velha ela se adapta melhor do que a mais nova. Em função do contexto, em função do repertório que nós temos. Ou seja, você sabe aonde que você quer chegar. Sabe onde você quer chegar. Então você veio ali eu ainda não tenho essa nomenclatura não, mas você tem a IA 1.0, vamos chamar assim, onde você tinha que aprender a construir o prompt. Então esse ser com repertório, ele já tinha uma vantagem nisso, porque ele sabia o que ele precisava escrever. Agora, vamos chamar, não é essa terminologia não existe não, tá pessoal? Estou inventando aqui. A IA 2.0 eu não preciso mais disso. Porque eu venho lá, eu abro um Grok da vida. Aliás, vamos fazer diferente, né? Eu vou lá e abro o chat GPT e falo assim, olha só, aqui na minha indústria, eu estou gastando muita energia. Eu vou te entregar vários dados meus com relação a esse consumo, dado de consumo. E eu queria que você listasse para mim, entendendo que você é um especialista, faça uma análise das minhas informações e aí... Em vez de você já abrir tudo, falar, e como que eu faço para economizar? Você deixa aquilo ali, ele vai te entregar tudo. A partir daquilo ali que você viu, você fala, opa, esse detalhezinho aqui, você falou que eu estou gastando muito com gás natural. Por que eu estou gastando tanto com gás natural? Então ele vai desmembrar aquilo ali, de acordo com os dados que você me entregou. Pum, faça para mim um planejamento de como que eu posso economizar com isso aqui. Estou pegando um caso bem simples, sabe, pessoal? Ele vai me entregar um relatório e você, a primeira análise, você vai olhar e falar assim, opa, esse plano aqui está top, hein? Tá gigante. Eu pego esse plano e jogo lá no Grok.
Eu falo assim, Grok, você é meu mentor. Não afina nada não, tá? Me fala na real mesmo. Esse plano aqui tá bacana? Tá bom? Aí ele vai... Aí você ainda bota alguma coisa assim, ó, se tiver um lixo, pode chamar de lixo, tá? Porque o Grok fala desse jeito. É bem honesto. Bem honesto. Esse aqui é o diferencial, inclusive, do Grok, né? Exatamente. Então ele vai te entregar aquilo ali. Você tem aqui agora o quê? Você tem 2 visões de 2 IAs com relação ao problema seu. Das 10 coisas que você pediu para ele listar, ou 15 ou 20, bota aqui que 8 você já sabe. 8 não é nada de novidade. Mas tem 2 aqui que você vai ter um insight nela. Opa! Eu já tive uma experiência com aqueles exames clínicos, né, que eu fiz, aí deu umas alterações lá, eu joguei na IA lá e a IA fez um relatório para mim dos exames clínicos, da análise do resultado e tal. E aí deu um desvio lá num determinado parâmetro que eu passei para minha cunhada, que é médica. Eu falei assim, olha, deu esse resultado aqui no meu exame, eu botei isso na IA, a IA está me falando isso, o que é que você acha aí? Ela me retornou e falou assim, olha, eu fiquei espantada com a qualidade do texto que eu recebi, eu não esperava isso de uma IA. Ô Márcio, eu tô preocupado aqui com o nosso tempo, que a gente já tá, se deixar aqui, a gente vai até de noite. Vai embora. Normalmente, a gente termina essa entrevista pedindo para o nosso entrevistado para falar alguma frase, algum recado motivacional para aquela pessoa que está recém-formada, para aquela startup e tal. Mas com você eu quero falar o contrário. Eu quero que você mande um recado aqui agora para o seu público-alvo, que é principalmente o CEO, ou seja, aquela pessoa que já tem conteúdo e tal, e que ainda está tímido em usar IA. O que você tem de recado para essa pessoa? Olha, o recado que eu tenho para ele é uma frase que eu uso basicamente com todos os nossos clientes, né? Que é o quê? O maior fator de reposição da ordem é o caos. Ou seja, gera o caos, absorve informação. O caos não é o caos de você bagunçar a empresa toda, não. Gera o caos de informações desencontradas na sua empresa. Eu quero saber sobre a cobra do seu pessoal aqui. Eu quero saber informação sobre marketing. Eu quero saber informação sobre como vender mais. Eu quero saber... Traz todas as informações e gera esse caos de informação. Pô, mas você está pedindo muita coisa. Quero mais. Traz esse caos de informação que a partir daí você vai gerar o seu resultado. Ou seja, você vai pegar essas informações, joga tudo dentro do IA. Né? Hoje você tem várias formas de você fazer isso, desde o notebook LM até construir um RAG só para isso. E a partir desse caos você organiza a sua empresa em cima de uma metodologia de pensamento com IA. A IA como assistente sua. Não é como ferramenta ou não é como substituta. Isso tem que deixar muito claro. Entendeu? É como potencializador. E a mensagem final, né, eu sei que nós estamos já estourados, é basicamente o quê? A IA não vem para substituir. Ela vem para potencializar, mas ela também não vem só para reduzir o nosso tempo de construção de determinadas tarefas. Ela vem para nos levar acima de onde nós já chegamos na mão. Ou seja, nós chegamos até aqui, sem IA. O que nós podemos fazer agora com a IA para levar a gente para mais a fundo? O que eu posso economizar? O que eu posso ser mais sustentável? O que eu posso fazer de mais? Né? Ela tem esse poder de potencializar o seu conhecimento, né? Ela leva o seu conhecimento além. Exatamente. E aí eu quero aproveitar também e te agradecer pelas dicas que você deu aqui, eu achei bem positivo, vamos adotar, gerar mais artigos. Vamos conversar mais também sobre isso aí. Conclui aí, meu amigo. E aí, pessoal, gostaram desse episódio? Como de praxe, pedimos aí que se inscrevam no nosso canal, curtam o vídeo, compartilhem, né? Não deixem de comentar, ajude-nos a divulgar o nosso conteúdo para o maior número possível de pessoas. Até a próxima, te aguardo no próximo Energize. Até mais.